E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a operar na minha vida. Mas eu ainda não sabia o que Deus tinha preparado para mim. Depois daquele dia no centro espírita, eu voltei para casa quebrado, com o corpo ardendo, mas com uma coisa diferente no coração. Não era medo, não era ódio. Era como se alguém tivesse soprado um vento gelado na minha alma e apagado um fogo que eu nem sabia que estava queimando dentro de mim. A minha mãe, quando me viu entrar em casa naquela noite, não falou nada. Só olhou nos meus olhos, fez o sinal da cruz na testa e disse: "Filho, amanhã você vai na igreja." Eu não discuti. Não tinha força para isso. E não era só o corpo doente, não, era como se tudo dentro de mim tivesse sido esvaziado. Aquela noite, eu não consegui dormir. Ficava virando na cama, e toda vez que fechava os olhos, via aquele homem no centro espírita falando: "Esse aqui não é nosso." E a voz da minha mãe ecoando: "Meu filho é de Deus." O dia que mudou tudo. No domingo seguinte, eu entrei na igreja arrastando os pés, cheio de bolhas, com a pele descascando, mas com uma coisa estranha, uma paz que eu não entendia. O irmão que estava pregando naquele dia era um cooperador antigo, daqueles que falam pouco, mas quando abrem a boca, parece que é o próprio Espírito Santo falando. Ele leu um texto em Ezequiel 37, sobre aqueles ossos secos que voltaram à vida. E enquanto ele lia, eu sentia cada palavra caindo dentro de mim como água em terra sedenta. De repente, ele parou de ler e olhou para mim. Não foi um olhar qualquer, foi como se ele estivesse vendo através de mim. Ele disse: "Tem alguém aqui que está sentindo que já era, que acha que não tem mais jeito, que acha que Deus esqueceu. Mas Deus não esquece dos seus. Ele conhece até o número dos teus cabelos, e hoje, ele vai te mostrar que tu não é um osso seco. Tu é um filho vivo." Irmãos, aquilo me partiu. Eu comecei a chorar sem nem saber por quê. Não era choro de dor, não era choro de pena. Era como se algo dentro de mim tivesse rasgado, e uma luz entrou. Eu me levantei, tremendo, e falei: "Irmão, eu quero ser batizado." Não foi uma decisão minha, foi como se alguém dentro de mim tivesse falado por mim. O cooperador olhou para mim, sorriu e disse: "Glória a Deus. Mas tu sabe o que é ser batizado, filho?" Eu balancei a cabeça, mas a verdade é que eu não sabia direito. Só sabia que precisava daquilo. Ele explicou: "É morrer pro mundo e nascer para Deus. É ser sepultado nas águas e ressuscitar com Cristo. É receber o Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Tu tá pronto para isso?" Eu olhei para minha mãe, que estava chorando de joelhos. Olhei para as minhas mãos, cheias de feridas. E falei: "Tô. O batismo, uma nova vida começa." Naquela mesma semana, fui batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando o irmão me mergulhou na água, eu senti como se tudo que era velho em mim tivesse afundado. E quando saí, foi como se eu tivesse nascido de novo. Não foi só um símbolo, irmãos, foi real. Enquanto ainda estava molhado, com a água escorrendo, comecei a falar em línguas. Não foi algo que eu aprendi, não foi algo que eu forcei, saiu. E junto com aquelas palavras que eu não entendia, saiu também um peso que eu carregava há anos. Eu me senti leve, como se tivesse tirado uma roupa suja e colocado uma nova. Mas o mais impressionante não foi só isso. Naquela mesma hora, a coceira no meu corpo parou. Não foi cura instantânea, as feridas ainda estavam lá, mas algo tinha mudado. O médico que me acompanhava quando viu no dia seguinte não acreditou. Ele disse: "Isso não tem explicação médica. Parece que o seu corpo começou a reagir de uma forma que não é normal." Eu só sorri e falei: "É Deus, doutor. Só pode ser. A cura progressiva e a fidelidade de Deus." Os meses seguintes não foram fáceis. As marcas do fogo selvagem demoraram a sumir. Tive que continuar fazendo curativos, tomando remédios, mas cada dia era uma vitória. E o mais incrível, a cada culto que eu ia, a cada oração que eu fazia, as feridas saravam mais rápido. Um dia, um irmão mais velho me chamou e disse: "Filho, Deus não faz as coisas pela metade. Se Ele te tirou da lama, é para te colocar num lugar alto. Mas para isso, tu precisa ser fiel. Não é só ser batizado e pronto. É todo dia. É na oração, é na palavra, é no serviço. Tu entende?" Eu entendi. Não era só sobre ser curado. Era sobre ser transformado. E assim foi. Pouco a pouco, as cicatrizes foram sumindo. Não só as do corpo, mas as da alma. Eu comecei a servir na igreja, primeiro ajudando a arrumar as cadeiras, depois na limpeza, até que um dia, o cooperador me chamou para ajudar com os jovens. O mesmo lugar onde eu tinha me afastado, agora eu estava trazendo outros de volta. A maior prova, o encontro com o passado. Um ano depois do meu batismo, eu estava saindo do trabalho quando vi ele. O mesmo amigo que me levou pro centro espírita. Ele estava numa esquina com o mesmo grupo, ouvindo música alta rindo. Quando me viu, ele ficou parado como se não acreditasse.
Ele veio até mim e falou: Cara, tu tá diferente. O que aconteceu contigo? Eu podia ter falado da doença, do batismo, das cicatrizes, mas o Espírito Santo me deu uma palavra. Eu só falei: Deus me encontrou. Ele riu como se fosse piada. Deus, aquele Deus que tu dizia que não existia? Eu olhei nos olhos dele e falei: O mesmo. E se tu deixar, ele vai te encontrar também. Ele não falou mais nada. Só ficou me olhando enquanto eu ia embora. Mas uma semana depois, ele apareceu na igreja. Hoje, ele é batizado e serve a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Lições que Deus me ensinou nesse caminho. Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que tá perdido, ele tá puxando o anzol. 2. A oração de uma mãe é poderosa. Minha mãe nunca desistiu de mim, mesmo quando eu virei as costas. 3. A doença pode ser um chamado. Deus usou o meu sofrimento para me trazer de volta. 4. O batismo não é só água. É morte e ressurreição. 5. A fidelidade é diária. Não adianta só ser batizado e parar. É todo dia. 6. Deus usa a gente para abençoar outros. Hoje eu vejo jovens que estão no mesmo caminho que eu estava, e Deus me dá a oportunidade de estender a mão para eles. Hoje, uma vida de gratidão. Hoje as cicatrizes sumiram. Não tem mais nenhuma marca no meu corpo. Os médicos falam que é um caso raro de remissão espontânea. Mas eu sei que foi Deus. Eu sou casado, tenho 2 filhos e a minha casa serve ao Senhor. Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje vê o fruto das suas lágrimas. E toda vez que eu vejo um jovem resfriado, eu me aproximo e falo: Irmão, não vale a pena. O mundo oferece tudo, mas não dá paz. Só Jesus dá. Se você está passando por uma luta hoje, não desista. Deus não te abandonou. Ele está te chamando. Pode ser através de uma doença, de um sofrimento, de uma palavra, mas Ele está falando. E se você já foi batizado, mas está fraco, volta para a casa do Pai. Não importa o que tu fez, não importa para onde tu foi. Deus está te esperando. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E no final, a glória é toda dele. Glória ao nome santo do Senhor. Amém? 7. A provação que veio como bênção disfarçada. Depois que eu fui batizado, pensei que tudo ia ser fácil. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele não tira a gente do fogo, Ele entra no fogo com a gente. 2 anos depois do meu batismo, perdi o emprego. Não foi demissão, não foi justa causa e foi a empresa fechando as portas. Fiquei 3 meses sem trabalho, com aluguel, contas e uma família para sustentar. Minha esposa, que sempre foi firme na fé, olhava para mim e falava: Deus vai providenciar. Mas eu, confesso, comecei a duvidar. Até que um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina mecânica, me chamou: Vem aqui, irmão. Não tenho vaga, não tenho salário para te pagar agora, mas enquanto você não arruma nada, vem trabalhar comigo. O que Deus pôr na minha mão, eu repasso para você. Não era um convite bonito, não era um salário fixo, era só uma porta aberta. Aceitei. E sabe o que aconteceu? Em 6 meses, aquele irmão me ensinou o ofício, e hoje eu tenho minha própria oficina. Não sou rico, não tenho luxo, mas tenho o suficiente e o mais importante, tenho paz. Porque Deus não me deu o peixe, Ele me ensinou a pescar. E tem mais, naquele tempo difícil minha esposa engravidou da nossa 2ª filha. Os médicos falavam que era risco, que ela precisava de repouso, que a gente não tinha condições. Mas Deus proveu. Hoje a Maria Clara tem 5 anos, é saudável. E toda vez que eu olho para ela, lembro que Deus não atrasa, Ele adia para abençoar melhor. 8. Quando o adversário tentou de novo. Satã não desiste fácil. Depois que a gente tá firme, ele vem com outras armas. Há 2 anos, um antigo amigo meu, aquele mesmo que me levava pra praça, apareceu na minha oficina. Veio com um sorriso, um abraço e falou: E aí, irmão? Tô com um negócio bom pra te propor. É rápido, é certo. E dá pra você faturar o dobro do que você ganha aqui em um mês. Eu já sabia do que se tratava. Não precisava nem perguntar. Mas ele continuou: É só uma viagem, só levar umas coisas pra outro estado. Ninguém vai saber, ninguém vai se machucar. Na hora veio na minha cabeça a voz da minha mãe: Filho, cuidado com o que abre a boca. E também a palavra que um cooperador falou um dia no culto: o diabo não oferece nada de graça. Se ele tá te dando, é porque vai querer levar algo muito maior. Olhei para aquele homem que já foi meu irmão em Cristo, mas tinha voltado pro mundo, e falei: Irmão, eu já passei por esse caminho. Não vale a pena. O que você tá me oferecendo hoje, amanhã vai te cobrar com juros. E eu não vou trocar a minha paz por dinheiro sujo. Ele riu, disse que eu era bobo, que ia ficar pobre a vida toda e saiu. Mas sabe o que aconteceu uma semana depois? A polícia bateu na casa dele. Tudo que ele estava envolvido veio à tona. Deus me livrou. Não porque eu sou melhor que ninguém,
mas porque quem anda com Deus tem um escudo que o mundo não vê. 9. O dia em que Deus usou minha história para salvar outro. Tem um jovem na igreja, o Lucas, 19 anos. Cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Um dia depois do culto, ele me chamou num canto e falou: irmão, eu tô pensando em sair. Não aguento mais essa vida de igreja, essas regras. Eu quero viver a minha vida. Eu olhei para ele e vi o meu passado. O mesmo olhar, a mesma revolta, a mesma ilusão de que lá fora a gente vai ser feliz. Sentei com ele e contei tudo. Não escondi nada. Falei das noites na praça, do centro espírita, do fogo selvagem, da vergonha que minha mãe passou. E depois falei da misericórdia de Deus. Da água do batismo. Da paz que hoje eu tenho. No final ele estava chorando. E sabe o que ele falou? Ninguém nunca me contou assim. Todo mundo só fala para eu não sair. Mas ninguém me mostrou o que acontece quando a gente sai. Uma semana depois, ele foi batizado. Hoje ele é cooperador de jovens. E toda vez que a gente se encontra ele fala: se não fosse você eu tinha ido embora. Isso é a graça de Deus, irmãos. Ele não só nos salva, ele nos usa para salvar outros. 10. A lição que aprendi com minha mãe. Minha mãe já tá com 72 anos. Todo domingo, ela senta no mesmo banco da igreja, do lado da minha esposa. E toda vez que o culto acaba, ela pega na minha mão e fala: filho, nunca esquece, a oração de uma mãe cheira bem diante de Deus. Ela não é teóloga, não sabe decorar versículos, mas ela sabe orar. E foi a oração dela que me segurou quando eu estava caindo. Hoje eu entendo uma coisa: a fé não é só pra gente. É pra quem vem depois da gente. Minha mãe orou por mim. Eu oro pelos meus filhos. E um dia, eles vão orar pelos netos. Isso é legado. Isso é obra de Deus. 11. A última palavra. Fique firme. Se você tá lendo isso hoje e tá fraco na fé, eu tenho uma palavra para te dizer. Deus não te abandonou. Se você tá doente, Ele é médico. Se você tá sem dinheiro, Ele é provedor. Se você tá com dúvidas, Ele é a verdade. Se você caiu, Ele estende a mão. Não importa o quanto você já errou. Não importa o quanto você já fugiu. O anzol da graça ainda tá te segurando. Eu já estive no fundo do poço. Já vi o inferno de perto. Já senti o gosto amargo do pecado. Mas hoje eu tô aqui de pé para te dizer: vale a pena servir a Deus. Não é fácil. Não é um mar de rosas. Mas é o único caminho que leva à vida eterna. Então fica firme. Não sai do lugar. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E no final, a glória é toda dele. Glória ao nome santo do Senhor. Amém? Silêncio. Depois, um irmão levanta a voz. Amém. E a congregação responde em uníssono. Amém. 12. O dia em que a água falou. Depois que eu voltei para a igreja, tudo mudou. Mas não foi da noite para o dia. O fogo selvagem ainda queimava meu corpo, as feridas ainda doíam e às vezes, quando eu olhava no espelho, via um homem marcado, não só pela doença, mas pelas cicatrizes das escolhas erradas. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia explicar, uma paz. Era como se, mesmo com a dor, algo dentro de mim soubesse que aquilo não ia durar para sempre. Não porque eu merecesse, não porque eu fosse forte, mas porque Deus tinha falado. E Ele não volta atrás na sua palavra. O batismo que mudou tudo. Um domingo, depois do culto, o irmão que presidia chamou os que queriam se batizar. Eu já tinha decidido, era aquele dia. Mas confesso, quando entrei naquelas águas, senti medo. Não da água, não dos irmãos, mas de mim mesmo. E se eu não for digno? E se Deus não me aceitar? Mas quando o irmão mergulhou minha cabeça e disse: em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, algo aconteceu. As águas falaram. Não foi voz audível. Não foi visões. Foi uma certeza que encheu meu peito como um rio transbordando. Quando saí daquelas águas eu sabia, eu não era mais o mesmo. E não foi só isso. Nos dias que seguiram, as feridas começaram a secar. Não de uma vez. Não como num passe de mágica. Mas devagar, firme, como se Deus estivesse restaurando não só minha pele, mas minha alma. Os médicos não tinham explicação. Os remédios não tinham mudado. Mas algo tinha acontecido naquelas águas. E eu sabia o que era. 13. A prova que veio do silêncio. Mas o adversário não gosta de ver ninguém livre. 2 meses depois do meu batismo, minha mãe adoeceu. Uma febre alta, uma fraqueza que não passava. Os médicos falavam em infecção, em exames, em remédios caros. E foi aí que o inimigo tentou de novo. Viu? Deus te curou, mas agora tá tirando sua mãe. Onde tá a justiça nisso? Aquela voz sutil, aquela dúvida que coça a mente veio com força. Mas dessa vez eu já conhecia o truque. Lembrei da minha mãe, anos antes, de joelhos, orando por mim quando eu não merecia.
Lembrei do irmão que me disse: Deus não faz barganha, mas ele é fiel. Então, em vez de questionar, eu fiz o que ela fez por mim. Dobrei meus joelhos e orei. Não foi uma oração bonita. Não foi cheia de palavras difíceis. Foi só isso. Senhor, a senhora orou por mim quando eu não valia nada. Agora é a minha vez. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio. Cura ela. Ou, se não for da tua vontade, dá força pra gente aguentar. 3 dias depois, a febre quebrou. Sem explicação médica. Sem sequelas. Só Deus. E dessa vez não foi só eu que vi. Minha família toda viu. Os irmãos da igreja viram. Até os vizinhos que sabiam da gravidade, viram que tinha algo diferente ali. Porque quando Deus age, Ele não esconde a obra. 14. O anzol que não solta. Hoje, quando olho para trás, vejo uma coisa clara. Deus nunca me largou. Mesmo quando eu virei as costas. Mesmo quando eu preferi a praça do que o altar. Mesmo quando eu achei que sabia mais do que Ele. Ele só esperou. Como um pescador paciente, que sabe que o peixe vai morder o anzol no tempo certo. E quando ele puxou, não foi com violência. Foi com amor. Filho, você já sofreu bastante. Agora vem. E eu vim. Não porque eu era bom. Não porque eu merecia. Mas porque a graça é mais forte que a minha teimosia. 15. A lição que ficou. Se eu pudesse resumir tudo o que aprendi nessa jornada em uma só coisa, seria isso. Deus não precisa de você perfeito. Ele só quer você presente. Você pode ter caído? Ele levanta. Você pode ter errado? Ele perdoa. Você pode estar doente? Ele cura. Você pode estar fraco? Ele é a tua força. Mas tem uma coisa que ele não faz sozinho: ficar no lugar de você. Ele não ora por você. Ele não congrega por você. Ele não toma a decisão de servir a ele por você. Isso é contigo. E quando você faz a sua parte, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, ele faz a dele. E a obra sempre termina. 16. O chamado final. Se você está lendo isso hoje e está pensando: mas eu já fiz tanta coisa errada, escuta aqui. Deus não olha pro teu passado. Ele olha pro teu coração. Se você tá com medo de voltar para a igreja porque acha que vão te julgar, vaça. Se você tá com vergonha porque caiu, levanta. Se você tá achando que já é tarde, não é. Porque o mesmo Deus que me tirou do fundo do poço, que curou minhas feridas, que restaurou minha família, é o mesmo Deus que tá te chamando agora. E ele não muda. Então, fica firme. Não sai do lugar. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E no final, a glória não é sua. É dele. E só dele. Glória ao nome santo do Senhor. Um irmão levanta a voz no fundo do salão. Amém. E a congregação responde como um só homem. Amém. 17. A marca que ficou. Quando eu saí daquele centro espírita, não levei só a dor no corpo. Levei uma certeza no coração. Deus não brinca em serviço. Aquele homem tinha falado a verdade pela primeira vez na vida dele. E isso me assustou mais do que as bolhas, mais do que a febre, mais do que a vergonha de estar ali, sujo de pomada e álcool, com o cheiro de doença grudado na pele. Porque se até o pai da mentira foi obrigado a confessar que Deus estava me esperando, então não tinha mais desculpa. Eu podia escolher. Ficar na lama me revolvendo em autocomiseração, achando que merecia aquilo. 2. Ou levantar, mesmo com as pernas trêmulas, mesmo com a pele ardendo, e voltar para a casa do pai. E foi aí que eu lembrei da minha mãe. 18. O silêncio que falava. Ela nunca me xingou, nunca me ameaçou, nunca me forçou a nada. Só orava. Todo dia, 8h30 da noite, depois do jantar, ela se trancava no quarto. Eu ouvia o chão rangendo quando ela se ajoelhava. E às vezes, quando passava pela porta, via a sombra dela através da fresta, mãos levantadas, cabeça baixa. Uma vez, eu bati na porta só para provocá-la. Mãe, o que você tá fazendo aí? Reclamando de mim pros céus? Ela abriu a porta devagar, com os olhos vermelhos, e só disse: Filho, eu tô pedindo pra Deus te guardar, porque o dia que ele te soltar, ninguém segura. Eu ri na hora. Achava que era drama. Hoje eu sei, era profecia. 19. O dia da virada. Foi numa quarta-feira à noite, depois de 3 meses de dor. Eu já não aguentava mais. As bolhas tinham estourado, a pele descascava e o cheiro. Deus me livre. Minha irmã mais nova chorava quando tinha que trocar os curativos. Mas naquela noite, enquanto eu deitava na cama, algo mudou. Não foi um sonho. Não foi uma voz. Foi uma certeza. Como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Chega! E eu soube. Ou eu voltava para a igreja naquele instante, ou não ia ter mais volta. 20. A caminhada de volta. Eu me arrastei até o banheiro, lavei o rosto e olhei no espelho. Não reconheci o homem que estava ali.
Rosto inchado, olhos fundos, cicatrizes por todo o pescoço. Mas quando eu fechei os olhos, vi a vara verde de novo. E ouvi: levanta, vai. Não tinha carro, não tinha dinheiro para ônibus. Mas eu andava. Cada passo doía, cada movimento arrancava cascas da pele. Mas eu não parei. Quando cheguei na porta da igreja já era 00:30. Tudo escuro, só a luz do postinho da rua iluminando o portão. Eu bati. Ninguém atendeu. Bati de novo. Silêncio. Aí eu me ajoelhei ali mesmo, na calçada fria, e comecei a chorar. Não de dor, de vergonha. Deus, se o Senhor ainda quiser um homem como eu. Não terminei a frase, porque foi quando a porta rangeu. 21. A porta que se abriu. Era o irmão José, o zelador. Ele me olhou assustado e depois abriu os braços. Entre meu filho. Tava na hora. Não perguntou nada. Não fez sermão. Só me levou pro banheiro, encheu a banheira com água morna e começou a lavar minhas feridas com as próprias mãos. Enquanto ele passava o pano úmido nas minhas costas, eu tremia. Não de frio, de alívio. E foi ali, naquelas águas, não nas do batismo ainda, mas nas da misericórdia, que eu ouvi Deus de novo. Você tá em casa. 22. O batismo que mudou tudo. 2 domingos depois, eu tava na frente da congregação. Não com roupa bonita, não com saúde perfeita, mas com um coração quebrado e disposto. Quando o irmão presidente falou: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu não consegui responder. Só balancei a cabeça, porque a garganta estava fechada. Mas quando ele disse: eu te batizo em nome de Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados, e me mergulhou na água, eu gritei. Não de dor, de libertação. Porque quando eu saí dali, o fogo tinha ido embora. Não foi instantâneo. As marcas ainda doíam, mas o peso tinha sumido. E pela primeira vez em anos, eu respirei. 23. A primeira língua. Na mesma hora depois do batismo, eu fui para a sala dos irmãos. Não sabia o que esperar. Só sabia que precisava de mais. E foi quando o irmão colocou a mão na minha cabeça e orou: receba o Espírito Santo. Eu não caí. Não vi anjos. Não senti choque. Só comecei a falar. E não era português. Não era nada que eu conhecia. Era Deus falando através de mim. E quando parei, olhei para a congregação e vi minha mãe de joelhos, chorando. Depois, ela me contou: filho, eu orei tanto para esse dia. Mas Deus falou para mim: você vai ver. E quando ele falar em línguas, você vai saber que é para sempre. 24. A cura que veio devagar. As feridas não sumiram no dia seguinte. Demorou 7 meses para a pele sarar direito. Mas cada dia era um milagre. Por quê? Primeira semana, a dor diminuiu. Primeiro mês, as bolhas pararam de surgir. Terceiro mês, eu já conseguia trabalhar de novo. Sexto mês, as cicatrizes começaram a clarear. E no 7º mês, quando eu me olhei no espelho, vi um homem novo. Não sem marcas, mas sem culpa. Porque Deus não apaga o passado. Ele o transforma em testemunho. 25. O reencontro com a praça. 1 ano depois, eu passei na frente daquela praça onde tudo começou. Tava cheia. Mesma música alta. Mesmo cheiro de cerveja. Mesmos risos vazios. Mas dessa vez eu não parei. Só olhei para cima e falei: obrigado, Senhor, por me tirar daqui. E segui em frente. Porque hoje eu sei. O mundo oferece prazer. Deus oferece paz. E não tem comparação. 26. A família restaurada. Hoje minha mãe ainda ora às 8h30 da noite. Mas agora eu oro com ela. Minha irmã, que chorava trocando meus curativos, hoje é batizada. Meu pai, que nunca falava de Deus, hoje congrega. E eu sou cooperador de jovens. Sim, o mesmo que um dia disse: não vou mais na igreja. Mas Deus virou o jogo. E se ele fez isso comigo, ele faz com você. 27. A última palavra. Se você tá lendo isso e tá pensando: mas eu já fiz coisas piores. Eu já caí mais baixo. Não tem mais jeito pra mim. Mente do inimigo. Deus não olha pra onde você tá. Ele olha pra onde você pode chegar. E se você der um passo, só um, ele corre pra te encontrar. Então, volta pra igreja. Dobra os joelhos. Confia. Porque a obra que Deus começou em você, ele vai terminar. E no final, a glória não é sua. É dele. Glória ao nome santo do Senhor. A congregação responde firme: amém.